Amados, a paz do Senhor. Hoje, pela graça, pela misericórdia e pela benignidade de Deus, estamos finalizando o nosso terceiro trimestre e hoje vamos tratar da última lição da revista, né? A lição 13, cujo título é o que os irmãos estão vendo aqui na tela, né? O cativeiro de Judá. Dando continuidade aqui, amados, só para a gente gravar essa data, né, na nossa mente, esse ocorrido, esse funesto ocorrido, ele se deu no ano de 586 antes de Cristo, né? 586 antes de Cristo. Amados, toda essa epopeia que a gente vinha tratando até agora, né, dos reis de Israel, né, do chamado Israel do Norte, Israel do Sul, os reis de Israel, os reis de Judá, tudo isso se deu por conta da divisão, né, que aconteceu ali em Israel, desde a morte ali de Salomão, né? Com a morte de Salomão, o reino, a nação foi dividida, o reino foi dividido, e aí passamos a conhecer, né, o Israel do Norte, o chamado Israel, e Israel do Sul, que passou a ser conhecido por Judá. Então, já tratamos do cativeiro, né, de Israel, a nação do Norte, e de modo que essa divisão terminou por ocasionar dois cativeiros, né, o cativeiro 1 e o cativeiro 2, qual seja, o cativeiro 1 nós já tratamos, né, foi a queda de Israel do Norte, cuja capital era Samaria. Então os assírios, né, chegam ali na figura de Sargão II e de seu filho ali, o general Senaqueribe. Eles vão destruir, né, todo ali o reinado do norte e leva aquelas pessoas ali, levam elas cativas ali para várias nações que elas foram colocadas lá, dispersadas, e aí logo depois eles tentam, né, entrar em Jerusalém, como nós já tratamos em lição anterior. Contudo, era a época do rei Ezequias, né, lá no sul, um rei muito piedoso, um rei muito assim obediente a Deus, promoveu ali grande reforma religiosa ali em Judá. Então, por conta disso, Deus livrou Judá, ou seja, Israel do Sul, do cativeiro ali imediato, né, que teria sido caso a misericórdia de Deus e a ação de Deus não tivesse entrado ali na pessoa, né, daquele anjo que chega ali numa noite só, mata 185 mil, dispersa ali os homens de Senaqueribe, e Israel do Sul, ou seja, Judá, terá ali uma sobrevida ainda de mais de 100 anos, né? Ainda um tempo assim bem razoável que Israel do Sul continua ainda a existir. Então hoje, amados, essa lição de hoje, a lição 13, na verdade trataremos, né, do desenlace, do terrível desenlace que foi o período da monarquia, né, dos reinos divididos. Só lembrando, né, que a gente fazendo uma recapitulação das nossas lições anteriores, que os dois primeiros reis, né, do Israel dividido foi Jeroboão I, que vai ficar com 10 tribos ali na parte do norte, e Roboão, o filho de Salomão, que irá governar a parte sul de Israel, agora chamada de Judá, ali com as tribos de Judá e de Benjamim. Só lembrando, né, que essa divisão vai se dar no ano de 930, essa divisão aqui se deu em 930, esse reino aqui, né, ele deixará de existir no ano 722, e esse reino aqui deixará de existir no ano 586, todas essas datas antes de Cristo. Pois bem, ainda fazendo uma recapitulação de lições passadas, recordamos bem que esse aqui era o Israel original, né?
Aliás, antes de haver essa separação aqui, vocês estão vendo uma parte amarela, uma parte roxa, mas antes isso aqui era um reinado só, né? Saul governou isso aqui tudo, Davi governou isso aqui tudo, Salomão governou isso aqui tudo. Então, naquela época desses reis não se falava dessa divisão, existia Israel, né? Somente Israel. Mas aí, em 930, né, houve essa divisão e essa parte roxa aqui passou a ser chamada Reino de Judá, e essa parte amarela aqui passou a ser chamada de Reino de Israel. Aqui a capital ficava em Samaria, e aqui a capital continuava em Jerusalém. Mas nessa divisão que aconteceu, essa divisão política, ela também vai implicar ali numa divisão religiosa. Por quê? Porque a Jeroboão, aqui no reino de Israel, o reino do norte, ele vai instituir a idolatria aqui, né? A idolatria. Lembrando que ele não foi o primeiro, né, a instituir, assim, a trazer a idolatria para dentro do território de Israel. Na época ali dos juízes já tinha acontecido, né? E até também ali, quando Israel ainda estava no deserto, tal, aquela questão do bezerro de ouro lá com Arão, Moisés, os irmãos estão lembrados, né? Mas a verdade é que quando o reino aqui é dividido, Jeroboão institucionaliza, né, o culto idolátrico aqui. Ele manda colocar 2 bezerros, né, um aqui em Betel e outro em Dan, um fica mais ao sul e outro mais ao norte. Então aqui a religião ela passou a ser essencialmente, né, essencialmente mesmo, idolátrica. Enquanto que aqui, onde o filho de Salomão reinava, o culto continuou sendo aqui no templo de Salomão, né, o templo em Jerusalém, o culto ali levítico, aonde se cuidava, aonde se cultuava, aonde se adorava o Deus vivo. Aqui não, aqui já era idolatria, né? Então, assim que houve essa divisão política aqui, essa divisão territorial política, houve também uma divisão religiosa, né? Então, o culto aqui ficou dividido. Dando aqui continuidade, eu sempre me enrolo aqui com essa transição, mas vamos lá. Pois bem, então eu acabei de falar para vocês, né, que aqui houve uma institucionalização da idolatria. E é claro, meus irmãos, que quando isso aconteceu, né, Deus, de maneira alguma, ficaria satisfeito com isso aqui. Até porque, como nós bem sabemos, né, o primeiro mandamento é ali no Decálogo, né, nas tábuas da lei, os chamados 10 mandamentos. O primeiro mandamento é justamente esse, né? Não siga, ou seja, não adore outros deuses, né? Siga, adore somente a mim. Está lá em Êxodo capítulo 20, então é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então, nós sabemos assim que Deus ele tem uma intolerância total com a idolatria, né? E no decorrer dessa gravação, eu espero que fique assim claro, né, o porquê de Deus não, de maneira alguma, ter nenhum tipo de permissão, nenhum tipo de transigência com a idolatria. Mas sempre fica assim, às vezes, né, aquela pergunta, por que Deus não tolera a idolatria, né? Deus, de uma certa forma, não que Deus transija com qualquer tipo de pecado, de maneira alguma, né? Mas a gente percebe que Deus tem, assim, uma particular, vamos dizer assim, intolerância mesmo, né, com a idolatria. E nós vamos ver o porquê que isso acontece. A Bíblia diz, amados, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, capítulo 8, versículo 4, que o ídolo nada é. Que o ídolo nada é. Mas aí, o que Deus diz lá em Isaías 42, né? Ele diz o seguinte: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem às imagens o meu louvor. Então, o que poderia parecer assim num primeiro momento, né? Por que Deus não tolera a idolatria?
Aí alguém diz assim, geralmente fala esse versículo mesmo aqui, não? É porque Deus não vai dar a glória dele a outro. Mas, talvez a gente, essa explicação, né, esse versículo bíblico, assim, descontextualizado, talvez pudesse passar, assim, a ideia, né, de que Deus, ele, tipo, estava com medo de ídolo, de alguma forma, sei lá, de repente alguém achar que Deus poderia achar que um ídolo ia fazer sombra a ele, é, ou que Deus é um vaidoso, né? Alguém assim que precisa de todas as atenções para ele, tipo a gente, né, que posta às vezes uma bobagem na internet, alguma coisa assim, e vai lá olhar quantos likes teve. Então, talvez a gente possa tomar Deus por nós e achar que Deus tem esse tipo de necessidade, né, de ser ali cultuado ou coisa parecida. Deus não tem necessidade de nada, Deus simplesmente é, né? Se nós deixássemos de existir, Deus continuaria existindo do mesmo jeito. Agora, nós não existimos sem Deus, mas Deus, ele continua sendo quem ele é, a perfeição, a totalidade, independentemente da nossa presença ou não. Então, não é nesse sentido, não é que Deus, de alguma maneira, possa temer que alguém lhe faça sombra, que algo lhe faça sombra. De maneira alguma. Ah, é uma espécie assim de, como se fosse de um medo de Deus, que Deus teria medo de alguma coisa. Deus não tem medo de nada e nem de ninguém, né? Mas por que que ele diz, né, que aqui, ó, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor? Amados, olha, fazendo assim uma fazendo assim uma comparação assim bem rasa, mas para a gente entender. Olha, certa vez o pastor Billy Graham recebeu um convite de um partido político lá americano para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E o pastor Billy Graham, ele recusou o convite e disse, olha, eu sou um pastor, eu não aceito me rebaixarem de cargo, né? Então é mais ou menos isso, né? Claro, guardadas as devidas proporções. Porque no sentido aqui da idolatria, olha o que na verdade esse versículo aqui significaria, assim num português assim bem direto, né? Bem direto e bem claro, vamos dizer assim. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu não aceito ser colocado em pé de igualdade com a patifaria dos patifes. A verdade é essa, né? Porque nós vamos verificar aqui, amados, que a idolatria, ela é o fundamento para todo tipo possível e imaginável, né? Para todos os tipos possíveis e imagináveis de crueldades, de injustiças, de perversidades, de degradação, de destruição. Na raiz disso aí, tudinho está a idolatria, e nós vamos ver isso com mais propriedade a partir dos próximos slides. Por exemplo, a idolatria, ela é outro nome para relativismo. Essa praga dos nossos dias, né? É o relativismo. O que é o relativismo? É a quebra do absoluto. Não há absoluto, não há um padrão, não há um parâmetro, não há um norte, pronto, né? Então assim, quando você quebra a lei de Deus, que é o absoluto, a lei de Deus, que é a perfeição, você entra com relativismo, ou seja, qualquer coisa, vai caber qualquer coisa aí, né? Então, a idolatria é esse relativismo. Vocês querem ver bem? Olha só, Provérbios 9, versículo 13, isso aqui é só seria só um dos versículos, mas são vários, né? A Bíblia condena a sensualidade. Então, o que que o incauto faz, né? O que o desobediente faz? Ele faz o seguinte, ele cria uma imagem de escultura, que começa daqui, né? Põe o nome dessa imagem aqui, por exemplo, de Maria Padilha, isso aqui é uma entidade da Umbanda, né? Põe o nome dela de Maria Padilha e está aqui um culto à sensualidade. Então, esses cultos sensuais, né?
que acontecem durante esses trabalhos aí, nessas chamadas religiões afros, né? Que nem deveria ter o nome de religião, mas tudo bem. Tudo bem não, né? Na verdade não está tudo bem, mas é o nome pelo qual se conhece. Porque religião vem do latim religar, é ligar o homem com Deus, isso aqui não tem nada a ver de ligar o homem com Deus, liga o homem, mas com outras coisas, né? Não tem nada a ver com Deus. Então, assim, é um culto à sensualidade, né? Essa entidade aqui, ela é promotora, né, de todo tipo de de perversão sexual, tudo. Então, tudo isso faz parte do culto a essa entidade, né? Pois bem, a Bíblia diz lá em Abacuque 2, versículo 15, e poderia também ter em vários outros lugares, a Bíblia condena a embriaguez. Condena a embriaguez. Então vem um lá, né? Cria um deus lá chamado Zé Pilintra, um ídolo lá chamado Zé Pilintra, um santo, né, que chama santo, Zé Pilintra, e pronto, pode se embriagar à vontade, porque afinal de contas aqui o Zé Pilintra bebe, se o ídolo deles bebe, faça um cálculo eles, né? Então, vai indo. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 18, né, versículo 9 ao 12, condenando quem consulte os mortos. Quem consulte os mortos. Pois bem, o ser humano não tem o que fazer, vai lá e inventa, né, um médium, e aí agora esse médium já pode ser comprado, inclusive em várias casas tem, né? Essa aqui é a taba ou Ouija, que muitas crianças brincam com isso aqui em casa, isso aqui é muito comum, infelizmente é muito comum, comprado até em loja de R$1,99, leva para dentro de casa e as crianças vão brincar com a taba Ouija, ou seja, consulta aos mortos. Isso aqui é consulta aos mortos, né? Consulta a demônios. Então, vocês estão entendendo? A palavra de Deus diz uma coisa, a idolatria vai lá e quebra. Quebra e aí cada um faz o que tem na sua telha. Não tem mais parâmetro, não tem, cada um, é o bel prazer, você vai lá, cria um santo qualquer e passa a fazer aquela atividade, né? Aquele comportamento que a palavra de Deus condena. Mas como você já quebrou o princípio, então agora cabe qualquer coisa, né? Aí o mundo entra nessa loucura que nós estamos vendo, nesse relativismo, aonde tudo hoje ofende, mas nada espanta, né? Tudo é normal. Então vamos dar continuidade. Para vocês terem uma ideia, né, a que ponto a coisa chega, atualmente, agora nesse tempo que nós estamos vivendo agora, criaram uma deusa lá, um ídolo lá no México, né, e botaram o nome dela de morte, né, a deusa morte. Então, então essa deusa aqui, ela é cultuada por cartéis, né, cartéis lá de bandidos lá, de droga e tudo, e criaram essa deusa aqui, porque agora matar lá já não é mais assim, não pode mais ser encarado como um crime, é uma religião. Então, olha aqui o culto que está acontecendo, 19 cadáveres pendurados numa ponte, depois mais 23 cadáveres decapitados e pendurados na ponte, porque afinal de contas, agora lá no México, criaram essa deusa aqui, a deusa morte, e agora matar já não é algo assim, tão vamos dizer assim, reprovável, afinal de contas é um culto. Vocês estão entendendo assim a engendração do diabo, essa coisa de ter se criado a idolatria, de ter se quebrado o primeiro mandamento? Então hoje nós estamos à deriva, a humanidade vai estar indo para todo lado, não tem mais um norte, não tem mais assim um caminho, né? Mas quando eu digo a humanidade, eu estou dizendo o mundo, né? Lógico que não é o caso da igreja. A igreja tem um caminho, a igreja tem um norte, a igreja tem uma lei, a igreja tem um absoluto. Eu estou falando dos idólatras, né? Ou seja, o mundo de uma forma geral. Por exemplo, hoje tem outro tipo de idolatria que tem, assim, tomado muitos espaços, né? Muitos espaços na vida das pessoas. É a deusa ciência, né? A chamada igreja do positivismo, né? Isso aqui é real, essa igreja está no mundo inteiro, nas principais capitais, por exemplo, do Brasil tem a igreja positivista. O que é a igreja positivista? Ela foi criada pelo Augusto Comte, que aliás é o autor daquela frase ali na
a nossa bandeira, né, Ordem e Progresso, de Augusto Comte. Então, ele criou uma religião chamada ciência, né, ou positivismo, porque, segundo ele mesmo, essa religião era para substituir o Deus cristão pela fé na ciência. Então, hoje nós estamos vendo isso. Hoje você não pode questionar o que um especialista diz. Você não está louco de questionar o que um especialista diz, né? Então, é uma fé cega no que a ciência disser. Falou, acabou, ninguém pode ter uma opinião diferente, porque se você tiver uma opinião diferente, você é execrado, né? Porque você tem que pensar como os especialistas pensam. Isso me recorda até uma anedota, né? Diz que conta que certa vez um sujeito bebeu muito e desmaiou. E deu entrada no hospital lá, os médicos, para variar, tipo de hospital público, né? Nem olha assim, não, tá morto aí, atestou o atestado de óbito lá e mandou enterrar. Aí não apareceu ninguém lá para reclamar o corpo lá até de tarde, mandaram para o cemitério municipal lá para enterrar. Ficou lá caído lá na porta do hospital, mandaram enterrar. Aí, quando o coveiro abriu o buraco lá, que jogou o homem dentro lá e foi jogando a terra em cima, o sujeito voltou da bebedeira, acordou da bebedeira e falou assim: rapaz, não me enterra não que eu tô vivo. Aí o coveiro falou assim: tá não, eu tô com um documento aqui assinado do doutor aqui que você tá morto. Aí o cara assim: mas rapaz, que conversa é essa, rapaz? Eu tô vivo aqui. Aí nisso que ele viu que o homem ia sair de dentro do buraco da cova, ele pegou a pá, tacou na cabeça do homem e falou assim: tu quer saber mais do que o doutor? Aí sim, né? Realmente agora o homem estava morto. Então é mais ou menos isso, né? Hoje nós nos tornamos assim cegos em relação à ciência. A ciência é uma deusa, é uma idolatria, né? E nós, muitas das vezes, estamos assim perdendo essa nossa capacidade de questionarmos. Não que eu esteja dizendo aqui que a ciência não tem seu lado bom, tem sim, né? O que eu estou dizendo aqui é que a gente não pode ir cegamente por aquilo que a ciência disser, né? Qual é o nosso padrão? O nosso padrão é a palavra de Deus. Então, mesmo que a ciência venha falar algo, e esse algo está fora da palavra de Deus, mesmo sendo palavra de especialistas, o crente ele deve se manter pela palavra de Deus. Então, muito cuidado aí com esses especialistas. Tem especialista demais, falando coisa demais e às vezes sabendo coisa de menos. Pois bem, então, no decorrer, resumindo, né, tudo que nós dissemos aqui, esse pensador russo, o Dostoiévski, ele disse algo bem interessante. Ele disse: olha, se Deus não existe, então tudo é permitido. E de fato, sabe? Se você não tem um absoluto, então qualquer coisa cabe aí, né? Foi o que ele disse. Então, daí porque, amados, nós estamos vivendo essa época, né? Essa época, assim, bagunçada, né? Vivemos, assim, uma época bagunçada, aonde cada um diz uma coisa, cada um segue sua própria cabeça, uma opinião é tão boa quanto a outra, e a humanidade está cada vez mais, como dizer assim, como se fosse assim, tipo uma espécie de cegos em tiroteio, né? Sem saber para onde ir. Mas isso eu não estou falando da igreja, estou falando de um mundo de um modo geral. Pois bem, para vocês terem uma ideia, né, a que ponto a coisa chega, que na antiga Canaã, a idolatria, ela era uma regra. Ela era uma regra, né? Então, a coisa chegou a ponto, né? Por exemplo, todos nós sabemos que a Bíblia condena o homossexualismo desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia condena o homossexualismo. Mas na antiga Canaã, a idolatria ali era regra. Eram povos idólatras ali, né? Então, entre outras perversidades que o idólatra é afeito, o homossexualismo ou a homossexualidade era uma dessas. Para vocês terem uma ideia, essa cidade aqui, né, hoje, a depois chamada de Sodoma, né, a então chamada de Sodoma, para um homem entrar ali naquele lugar, a coisa já tinha se institucionalizado de tal modo que para um homem entrar ali naquela cidade, ele tinha que ser primeiro, batizado na homossexualidade, que foi justamente o episódio aqui que eles queriam fazer aqui na casa de Ló,
e nós conhecemos bem o que aconteceu. Pois bem, então, amados, o que acontece? Esses lugares, nessa Canaã antiga, totalmente pervertida pela idolatria, pelos comportamentos perversos, né, daqueles que seguiam esses ídolos imorais que eles mesmos criavam para poder dar vazão aos atos pecaminosos daquele povo. Então, o que aconteceu? Deus separa Abraão e promete essa terra para eles, né? Lógico que essa terra era habitada, tudo, mas o que Deus disse? Deus disse, olha, eu vou tirar esse povo daí, os pecados desse povo já, tipo assim, o mau cheiro já está chegando lá nas raias mesmo dos céus, do universo, de tanta perversão que está acontecendo aqui, de tanta imoralidade, de tanta perversidade, de tanta crueldade. Eu vou tirar esse povo daí e vou botar vocês lá. Foi essa promessa de Deus, né, ali para Israel. Só que, é lógico, amados, que como eu disse numa aula anterior, Deus não ia trocar 6 por meia dúzia, tirar uns sujos daqui para colocar um mal lavado. Não, ele ia tirar esses povos daqui com esses comportamentos perversos, essa cultura perversa, e iam colocar pessoas aqui para viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida boa, uma vida agradável, né, uma vida honrosa. Então, esse era justamente ali o povo de Israel, que Deus ia, a partir desse povo, fazer uma nação decente aqui, fazer um povoamento decente aqui e repovoar essas terras, né, com pessoas que tivessem uma moral excelente, baseada na vontade de Deus. Foi esse realmente o projeto de Deus, era justamente esse. Só que, um pouco antes de Israel entrar nessa terra, né, que eles iam se apossar dessas terras aqui e expulsar e tirar daqui esses habitantes perversos que moravam aqui, Deus reúne o povo, né, Moisés ainda era vivo, Deus reúne o povo ali, uma parte no Monte Gerizim, outra no Monte Ebal, e Deus vai estabelecer ali os termos, né, as cláusulas que deveriam vigir para que aquele povo habitasse, né, o novo povo que estava entrando, os israelitas, habitassem essa região aqui que seria dada para ali o povo de Deus, né? Então, amado, então esse pacto, né, é feito aqui, e Deus vai ali orientar o povo assim, quais costumes não seriam tolerados aqui, né? E, obviamente, eram justamente aqueles costumes que eu já mencionei anteriormente, né? A idolatria. A idolatria como sendo a mãe ali de todo comportamento pervertido, né? Na raiz do comportamento pervertido está o quê? Está a idolatria. Ou seja, o perverso, ele é alguém que quebrou o absoluto de Deus e passou a seguir a própria cabeça dele, né? Esse é o idólatra por definição. Então, amados, o que acontece? Esse pacto foi estabelecido, né? E, entre outras coisas, né, falava o seguinte, né, tinha umas cláusulas ali de bênção e outras de maldição. E a última cláusula, né, de maldição dizia o seguinte, que se eles voltassem, né, a agir como esses povos aqui agiam, ou seja, caísse na idolatria, no relativismo, e não mais andassem conforme a palavra de Deus, mas conforme o que aqueles ídolos que eles fizessem lá recomendassem, então o que ia acontecer? Eles iam voltar para o Egito como escravos. Está lá em Deuteronômio 28, versículo 68. Aliás, essa aqui era o último castigo e era o pior de todos, né? Eles iam voltar ali para a condição de escravos ali, iam ser levados pelo Egito. Pois bem, amados, então, o que acontece? Acho que eu passei demais aqui, não. E detalhe, quando Deus termina de mencionar esse pacto, né, de mencionar essas cláusulas e orientar o povo todo, o que Deus disse? E outra coisa, amados, esse versículo hoje ele é muito utilizado, né, só para uma parte do que ele realmente especifica. Mas a verdade foi o seguinte, quando Deus dá toda essa lei para eles e explica direitinho, tintim por tintim, um ficou de um lado,
outro ficou do outro. A lei todinha foi lida para o povo, né? O povo entendeu. E aí Deus falou assim, olha, tudo bem que tem coisas que são encobertas que vocês não sabem, mas essas que eu estou dando para vocês hoje estão bem explicadinho. Então não venham com esse papo de tentar lançar a mão, que é coisa encoberta, que só pertence a Deus, não. Há sim coisas encobertas que só a Deus pertence revelar, pertence compreender. Mas não é o caso desse pacto aí, não, viu, israelitas? Isso aí está bem claro para vocês, entendeu? E vocês não vão ter desculpa para dizer que não entenderam, porque vocês precisam cumprir todas as palavras dessa lei, ou vocês serão arrancados daqui e levados cativos de novo como escravo para o Egito. Isso foi o que foi falado ali por Deus, por ocasião ali, um pouco antes da entrada na Terra Prometida. E era justamente isso, mas na época que ali Judá, caíram na idolatria, era justamente o que os profetas ficaram alertando, né? Alertavam aqueles reis, alertavam o povo, dizendo, gente, vocês estão ficando doidos, vocês já esqueceram do que Deus falou? Deus falou que nós vamos para o cativeiro. Jeremias, por exemplo, gritava dessa maneira aqui, ipsiliter aqui, gritava dessa maneira. Só que os profetas, amados, inutilmente falavam, o povo não estava nem aí, ó, continuou no esbórnio, e o pacto, né, estava lá, né? A lei continuou lá, se o povo não estava cumprindo, o problema era do povo, né, mas a lei continuou lá, o pacto estava valendo, o chamado pacto palestiniano estava mais vivo do que nunca. Pois bem, voltando aqui um pouquinho, né, vocês se lembram, amados, que esse livro da lei, né, ficou perdido muito tempo, né, a gente viu isso na lição anterior. Depois essa lei que foi estabelecida, né, que eu acabei de falar dela, essas cláusulas e tudo que foram estabelecidas, essa lei é achada na época do rei Josias. O rei Josias promove assim, um grande despertar e uma grande reforma religiosa ali em Judá, né? Então, o que acontece? Só que, posteriormente, né, o rei Josias é morto. Quando o rei Josias é morto, esqueceram rapidamente, caíram no esborno de novo, na idolatria, na perversão, na imoralidade, sabe assim, todo tipo de patifaria. Judá caiu de novo, né? Assim que o rei Josias morre, né? Esse rei que realmente foi temente a Deus e tentou realmente varrer ali os maus costumes da terra de Judá. Amados, quando o rei Josias morreu, né? E aqui nós vamos fazer uma rápida recapitulação de como é que foi essa morte, né? O último rei mesmo de verdade, um rei independente foi Josias ali em Judá, porque os quatro que ainda virão já são reis vassalos, né? Então o que acontece? O rei Josias de uma forma assim muito incauta, de uma forma assim muito. O rei Josias ele não foi prudente nessa situação, ele terminou se envolvendo num conflito desnecessário e morreu, né? Ele foi morto. E aí a morte dele causou uma comoção muito grande ali em Judá, né? Uma comoção muito grande em Judá, todo Judá chorou a morte ali do seu líder. Então, amados, com a morte desse rei, a gente percebe que rapidamente, assim, tipo de imediato, aquela nação que tinha sido levada a um reavivamento espiritual, a uma vida, um modo de vida assim mais excelente, uma maneira melhor de convivência humana, rapidamente ela vai cair novamente, ela vai retroceder e vai voltar ali àquela idolatria perversa, né? Como eu mencionei anteriormente. Voltando, amado, só um pouquinho mais, ainda falando de Josias, né, antes da morte dele, os irmãos vão lembrar que quando ele tinha 26 anos, né, Josias tinha 26 anos, ou seja, ainda era muito jovem, ele começou a reinar ali em Israel com a idade de 8 anos de idade, né? E quando ele tinha 26 anos, o livro da lei foi encontrado, né? Esse livro que estava lá perdido, né, dentro do templo, lá dentro da casa do Senhor, estava perdido, ninguém deu por falta, nada.
mas ele é achado. E quando ele é achado, né? Quando ele é achado, que Josias vê o que tem dentro desse livro, né? Escutou. Primeiro ele escuta o que estava escrito, depois ele mesmo lê. Ele ficou muito, muito assim, preocupado, né? Angustiado mesmo, porque o que estava escrito ali era muito grave, né? Falava de coisas que o povo não podia fazer e que o povo vinha fazendo há muitos anos já. Há muitos anos que o povo vinha fazendo. Ou seja, tudo aquilo que Deus tinha proibido era justamente o que o povo estava fazendo. Então, Josias ficou assim muito, muito, muito preocupado mesmo, né? Porque pelo que estava escrito aqui, e ele leu, ele disse, olha, a gente era para estar escravo já há muito tempo, porque tudo aquilo que Deus disse que não era para ser feito, nós já fizemos. E tudo aquilo que tava falando aqui, a gente já viu acontecer aqui, os castigos caíram em cima da gente, e o último era a deportação. E a deportação já era para ter acontecido, porque nós já quebramos tudo, né? Então, Josias fica ali muito, muito, com razão, alarmado, né? Então, Josias pede, né, que vá se procurar essa profetisa Hulda, para que ela visse lá o livro, ela ficasse sabendo do que estava no livro e perguntasse para ela se de fato aquilo ali era aquilo ali mesmo, né? Então a profetisa Hulda, ela confirma, né, tudo que estava ali no livro, ela disse, é isso mesmo. E aí ela fala, né, para Josias, disse, olha, Josias, na verdade isso aí já vem sendo postergado, né? E já tipo assim, já ultrapassamos já a linha, nós já ultrapassamos há muito tempo. Mas como você se humilhou perante a Deus, certamente os seus olhos não vão ver a desgraça que certamente se abaterá na nossa nação. Porque a pergunta era mais ou menos assim, profetisa Hulda, nós já chegamos no ponto de deportação, nós estamos chegando, nós estamos chegando, ou já estamos nele? Aí a profetisa disse, o quê? Nós já passamos, há muito tempo, agora é só esperar como diz o outro, o juiz apitar o final da partida, porque já passamos 45 minutos do segundo tempo, há muito tempo. Então, amado, Josias ali se humilha, né? Josias realmente se derrama na presença do Senhor ali, pedindo a misericórdia de Deus, e por conta disso mesmo foi dito a Josias que ele não veria a desgraça que viria ali em cima de Judá. Pois bem, então, Josias reúne o povo ali, né? Lê para todo mundo novamente, né, aquilo que foi feito lá no passado com Moisés, com Josué, lá naqueles dois montes lá, o Monte Ebal, o Monte Gerizim. Josias fez de novo, não em cima mais de montes, né? Lá diante do templo, lá leu para todo mundo ficar ciente, né, do risco que estavam correndo. E a Bíblia diz que o povo se comprometeu com a aliança. Mas, pelo jeito, o comprometimento ali foi só de Agar, né? Então, amados, o que acontece? Essa mega reforma religiosa ali, né, que Josias fez em Judá, pode até ser comparada aqui com a reforma de Martim Lutero. Por quê? Porque naquela época lá, mas Josias, assim, pegou pesado, como diz o outro, né? Pegou pesado, né? Acabou com os prostitutos sexuais que tinham lá, né? Homossexuais, né? Que se prestavam a ter relações sexuais como uma forma de culto, olha só. Tinha uma deusa lá, e um deus lá, que para eles cultuar era com sexo homossexual, tudo. Tinha um ídolo também chamado Tofete, que se queimava pessoas em cima, né, sacrifício humano. Tinha também o Moloque, né, que jogava criança lá dentro viva, como uma oferenda para esse deus. Tinha o tal dos postes sagrados lá, que era o brinquedinho de Aserá colocado dentro do templo, né? Era como se fosse, no dia de hoje, assim, o vibrador da Aserá, dentro do templo do Senhor. Veja a que ponto a coisa tinha chegado, né? Então, eram coisas assim, incomensuráveis, né? A coisa chegou assim, a patifaria chegou num ponto que até as nações de fora se escandalizavam, né? Com a perversidade e com a imoralidade da nação, tanto de Israel, que essa já tinha ido embora, já tinha sido deportada, e agora de Judá. Pois bem, só que Josias, né, ele vai dar ele vai parar isso tudo, ele para realmente, ele acaba com esse culto idolátrico, tudo, quebra bezerro de ouro, acaba com
tudo que ainda tinha lá, até na outra nação lá, que era Israel do Norte, que já tinha sido deportada, até lá ele foi para acabar com a idolatria, porque ele ficou realmente apavorado, com razão, do que poderia vir em cima deles lá, por conta deles ter quebrado o pacto com Deus, quebrado as cláusulas lá que Deus tinha estabelecido e que o povo tinha aceitado, né? Mas, infelizmente, amado, Josias morreu, né? Josias morreu, e aí, homem morto, né? Rei morto, rei morto, rei deposto, uma coisa assim. Acabou-se, né? Então, para trás ali, esqueceram tudo, vai começar um novo tempo, e infelizmente, um tempo tenebroso. Lembrando ainda um pouquinho aqui, amados, como se deu a morte de Josias, esse grande rei, uma morte assim, estúpida, né? Uma morte assim, sem nenhum tipo de necessidade, ele se expôs a um risco totalmente desnecessário, né? A, a Síria está aqui, a Síria estava desmoralizada nessa época, né? Vocês estão lembrados lá de Senaqueribe, né? Aquela coça que Senaqueribe levou aqui, 185 mil soldados mortos numa noite só, ele volta para cá desmoralizado, né? Sai aqui cobrindo o rastrinho de novo aqui, ó, por onde ele tinha vindo, chega desmoralizado aqui, é assassinado pelos filhos, tal. Então, a partir daí, a Síria já vai se decaindo. E a partir daí, então, amados, o que é que acontece? Nações como a Babilônia e como o Egito, que outrora eram vassalas aqui da Síria, começaram a fazer umas articulações políticas aqui para serem as mandatárias, né, para derrubar a Síria. Bom, a Babilônia se une com o Egito, né, contra a Síria, aqui na Batalha de Carquemes, e então a Babilônia segue para cá, e o Egito segue por aqui, ó, para dar apoio aqui para a Babilônia, para juntar com a Babilônia. Não se sabe por que cargas d'água, né? O rei Josias se interpela aqui o faraó Neco, né, esse que tinha saído do Egito aqui, e não quer deixar ele passar de jeito nenhum. E aí ele dizendo: olha, Josias, eu não quero confusão contigo, esse problema não é contigo, me deixa aí. Mas Josias ali em cima, até que aqui em Megido, né, já a uns 100 quilômetros de Jerusalém, o faraó Neco matou Josias e seguiu aqui, né, para a famosa Batalha de Carquemes, onde a Síria foi vencida e a Babilônia, ela vai ser agora a nova dona do mundo, vamos dizer assim, né? Mas num primeiro momento eles vão dividir aqui o poder, mas logo, logo é a Babilônia sozinha que subjuga o Egito e vai virar realmente a toda poderosa aí da terra, né? Mas vamos lá. Voltando aqui para a gente ter nossa panorâmica, né, amados? O rei Josias começou com 8 anos de idade, né, a reinar, reinou por 31 anos, morreu, foi assassinado aos 39 anos. Esses reis que vêm aqui depois, né, já seus filhos aqui, um neto, já são reis vassalos, né, vão ser reis vassalos aqui, e aqui já estamos já no finzinho já aqui, ó, de Judá, né, que a queda vai dar aqui em 586 a.C. Então vamos passar para frente que eu vou falar um pouquinho de cada rei desse. Pois bem, como eu disse antes, amados, lá em Deuteronômio dizia o seguinte, que se eles caíssem na idolatria, né, o pacto palestiniano dizia o seguinte, que se os israelitas caíssem na idolatria, eles voltariam a ser escravos no Egito, né? Seriam levados para o Egito. Mas foi exatamente isso que vai acontecer, né? Por quê? Porque você vai dizer assim, não, mas Judá não foi levado pelo Egito, foi levado pela Babilônia. Calma aí, peraí. Amados, assim que o faraó Neco, né, matou Josias, a próxima coisa que ele fez, né, foi, aí quando ele matou Josias, o povo botou o filho de Josias no lugar de Josias, esse aqui, ó. Aqui, deixa eu voltar aqui. Ó, botou esse aqui, o povo botou. Quando Josias morreu aos 39 anos de idade, assassinado pelo faraó do Egito, o povo, né, pegou o filho de Josias, que era Jeoacás, e botou aqui no reinado. O que foi que aconteceu? O Egito, né, o faraó Neco, vem aqui, tira esse aqui, ó, e leva escravo lá para o Egito. Olha só a palavra de Deus se cumprindo aqui, ó. E quando ele levou o filho dele, Jeoacás, para o Egito, né, como escravo para lá, quem foi que ficou no lugar aqui, ó? Foi esse aqui, ó. Esse outro filho de Josias, né, Jeoaquim. Ou chamado Joaquim pai, porque depois vai ter outro Joaquim, dá uma confusão tremenda aqui.
mas vamos chamar esse aqui de Joaquim pai e esse aqui de Joaquim filho. Esse aqui era filho desse. Esse aqui, chama ele de Jeoaquim, esse aqui de Joaquim. Mas vamos chamar tudo Joaquim, Joaquim pai, Joaquim filho. Então, esse Joaquim pai aqui vai ficar 11 anos, né, no governo. E aí, o que acontece? Durante o governo desse aqui, o que vai acontecer aqui, como eu falei com vocês anteriormente aqui, ó. Deixa eu voltar, ó. A Babilônia aqui, ó, entra em confronto com o Egito, subjuga o Egito, e ela agora vira a senhora do mundo aqui, né? Inclusive com ingerência aqui, ó, em Judá. Então, o que ela faz? A Babilônia faz logo aqui em seguida, ó. Ela tinha subjugado o Egito. Ela vem aqui, ó, porque esse rei aqui tinha sido botado pelo faraó Neco, aqui, esse Jeoaquim, ó. Esse outro filho de Josias. Só que nessa época, o que acontece? A Babilônia já entra aqui, já saqueia um bocado de riquezas e já faz a primeira deportação, ou seja, os melhores cérebros que tinha ali, aquelas pessoas mais inteligentes, aquelas pessoas mais hábeis, mais educadas, assim, com conhecimento, com tudo, ela vai levar a nata da sociedade, a nata da sociedade. Junto desse povo vai o profeta Daniel, né, que nessa época devia ter aí seus 13, 14, 15 anos no máximo, né? Então, foi durante aqui o governo de Jeoaquim que já houve a primeira deportação, agora não mais pelo Egito, né? Já não é mais o Egito que entra aqui, já é a Babilônia. Egito foi aqui, ó. Foi aqui. Aqui já entrou a Babilônia e já faz a primeira deportação. Pois bem, dando continuidade aqui, esse Jeoacás, como eu disse, ele ficou lá só 3 meses, né? Aquele filho que quando Josias morre, o povo coloca ele lá, mas ele só fica 3 meses lá e é tirado pelo rei Neco, né, do Egito, e é levado aí como cativo também lá para o Egito, conforme a palavra de Deus tinha dito lá no pacto palestiniano. Jeoaquim, né, o Joaquim pai, é colocado. Então, amados, quando está na época do governo dele, né, tem a primeira deportação que eu falei lá, inclusive o profeta Daniel foi levado no tempo desse rei aqui, né? E lembrando que foi esse rei também aqui que mandou queimar o livro de Jeremias, né? Lá o rolo de Jeremias. Jeremias vivia o tempo todo, né? Falando para eles do que iria acontecer, do que estava escrito, mas ninguém queria saber. O livro da lei que tinha sido achado já tinha de novo deixado para lá, ninguém estava nem aí. Mas os profetas lá, Jeremias em cima, lá dizendo o tempo todo: gente, vamos acordar, vamos nos ater, deixamos de sermos loucos, porque nós vamos ser levados cativos, nós vamos ser deportados. Mas aí quando Jeremias já viu que estava correndo risco de vida, que se fosse falar lá já era morto, Jeremias escreveu, ditou lá, Baruque escreveu, Baruque foi lá levar para ele lá, para ver se o rei lia. Aliás, levou para outras pessoas lá, tipo uma espécie de prefeitos. Os prefeitos até que deram um crédito, né? Só que quando os prefeitos lá, os príncipes, foram mostrar para o rei pegou e tacou fogo, queimou o livro de Jeremias. Para você ver como é que a coisa estava, né? Mas aí, nessa época, né? Como eu mencionei, na época desse rei aqui, ó, desse rei aqui, Jeoaquim, na época desse rei, houve a primeira deportação, né? E nessa primeira deportação, além de Daniel, foram também Ananias, Misael e Azarias, né? Que posteriormente vieram a ser conhecidos por Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, justamente esses 3 jovens que estavam aqui no famoso episódio da fornalha e do 4º homem na fornalha, né? Que nós, evangélicos, conhecemos bem. Mas, só que Joaquim morre, né? E o que acontece? Ele é tirado ali tirado ali do poder. Joaquim morre, Jeoaquim morre, e no lugar de Jeoaquim é colocado Joaquim, né, o Joaquim filho. Aí ele fica só 3 meses, né, já há uma segunda deportação. Nessa segunda deportação já é o profeta Ezequiel, ainda jovem também, que é levado, né, para a Babilônia. Então, amados, o que nós observamos aqui? Então, ele é levado lá para a Babilônia, né, como prisioneiro. Ele vai ficar preso lá muitos anos mesmo. Depois, esse aqui vão soltar ele, mas depois de muitos anos de preso lá na Babilônia,
ele sai, ele é tirado, né, e é levado junto com Ezequiel, como eu falei, e no lugar dele, amados, o que acontece? Assim, só mencionando aqui em relação a Daniel, a Ezequiel, melhor dizendo, quando Ezequiel é levado, cerca de 10.000 pessoas foram levadas. Essa segunda deportação, ela foi muito maior do que a primeira, né? Muito maior do que a primeira. Então, Ezequiel é levado junto. Ezequiel aqui, a sua visão lá das rodas, que uma passava por dentro da outra, né? Logo no início ali do livro de Ezequiel tem esse episódio das rodas aqui. Pois bem. Então, amados, então, quando tira esse menino aí, esse rapaz, esse Joaquim Filho, que tinha 18 anos de idade só, no lugar dele é botado o tio dele, ou seja, outro irmão de Josias, né, o rei Zedequias. Esse rei Zedequias, ele era um rei assim, fraco. Era perverso, era, mas também um rei assim medroso. Tinha hora que ele escutava o profeta Jeremias, tinha hora que ele mandava prender Jeremias dentro de um poço. Então, assim, ele ficou vacilando entre dois pensamentos. Ele ficou em cima do muro, né? Ele não se decidia. Ele sabia que o profeta Jeremias estava falando a verdade, mas ficou com medo do povo. Ele queria ser politicamente correto, né? Como hoje muitos políticos querem ser politicamente correto, embora sabendo que estão no caminho errado, mas querem ficar bem aí, né, para os seus eleitores, tudo. Então, Zedequias foi exatamente esse tipo de governante. Ele não tinha, assim, uma posição firme do que era. E ele ficou entre dois pensamentos. E o que vai acontecer, amados, é que, em seguida, o que acontece? Jerusalém é tomada, né? Jerusalém vai ser tomada. E o que acontece? Por quê? Porque em determinado momento Zedequias tentou se levantar contra a Babilônia, embora o profeta Jeremias estivesse dizendo, não faça isso. Não faça isso, se entregue, não faça isso, porque vai ser muito pior para você e para a nação como um todo. Mas Zedequias não quis ouvir Jeremias, né? Então a Babilônia, depois de um cerco aí de algum tempo, entra dentro de Jerusalém, né? E embora esse tempo todinho o rei Zedequias tivesse sendo avisado, né? Avisado pelos profetas, mas o povo também avisado, mas fazeram rir, né, da mensagem ali que os mensageiros traziam, né, para aquela nação, para aquele povo. E a Bíblia diz, amados, que finalmente Deus ficou tão irado, né, que aí não tinha mais remédio, já não tinha mais o que fazer, né? Então Deus entregou realmente eles aos inimigos. Então o rei Nabucodonosor entra lá em Jerusalém e a Bíblia diz, né, esse aqui é o texto bíblico. Aliás, é grande, quase todos os textos que eu coloquei aqui é a letra da Bíblia mesmo. Não é texto de comentário, não, é a Bíblia mesmo. Então a Bíblia diz que ele matou os moços à espada, né? Até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém. Não tinha onde se esconder. Ele ia lá e matava, e a matança foi geral. Sangue correu de bica aí dentro de Jerusalém. A matança, a tragédia foi terrível demais. Como se já não bastasse o cerco, que lá dentro já tinha gente morrendo de fome há muito tempo. Quando eles entram, aquele povo já debilitado, eles entram lá dentro, eles fazem um destroço, né, lá dentro, faz um destroço, quebra tudo, queima tudo, ataca tudo, quebra tudo, acabou com tudo. Então, amados, o que acontece? Os poucos que sobraram dessa matança foram levados para a Babilônia. E só ficou na terra, sabe assim, aquele povo mesmo doente, os velhos, aquelas pessoas mesmo que, entendeu? Que ele dizia assim, isso não vale a pena nem o frete. Então, foi esse povo que foi deixado lá, inclusive Jeremias ficou junto com esse povo, né? E o restante foi levaram todo mundo, os que não mataram, eles levaram. E aí, amados, o que é que a gente pensa, né? Quando Jeremias viu ali, né, a nação acabada, arrasada, cenário de terra arrasada, né? Então, é feito o livro de Lamentações, né, Lamentações de Jeremias. Então, amados, o templo de Salomão ali foi dividido, né? A dinastia de Davi ali, né, tinha se finalizado. E aí a pergunta era, né, Judá chegou ao fim, né? Qualquer um disse, olha, essa nação nunca mais se levanta. Quem passasse por ali dizia, essa nação nunca mais se levanta. Mas, contudo, todavia, né, as coisas mudam, os ventos mudam e sai o Império Babilônico e entra o Império Medo-Persa. E com o Império Medo-Persa havia um rei ali chamado Ciro,
E é justamente Ciro, né, que vai de novo, né, trazer um remanescente, mandar um remanescente ali para reconstruir aquela cidade, né, a grande cidade, a cidade de Davi, reconstruir o templo ali, para que desse início ali a reconstrução da grande cidade de Davi, que posteriormente vai ser ainda ali finalizada por Neemias, tudo, né? Então, ou seja, a esperança, né? A esperança, por quê? Porque no trimestre nós estudamos o seguinte, que é o plano de Deus em meio à infidelidade da nação. É lógico que aquela nação não acabaria por completo para sempre, porque era dali que ia nascer o Messias. Jesus Cristo ia nascer em Israel, ia nascer em Judá, né? Como de fato nasceu. Só lembrando, amados, que esse rei Ciro, Isaías 45, cerca de 150 anos antes de Ciro nascer, Isaías, ainda na época de Jeroboão, de Manassés, melhor dizendo, na época do rei Ezequias, né, Manassés, por aí assim, o profeta Isaías já tinha profetizado que ia nascer esse homem, esse governador chamado Ciro, e que ele ia fazer um remanescente de Israel voltar para reconstruir a cidade, né, para reconstruir o templo. E, de fato, isso aconteceu porque só Deus realmente para dizer o futuro, né? E porque só Ele conhece o futuro. Ninguém, nada e nem ninguém conhece o futuro, só Deus. Então, amados, a plenitude de Israel, né? A gente sabe, né, que houve essa volta, esse remanescente, né? Depois, aos poucos, foi voltando de novo, as pessoas foram voltando de novo. Depois houve outra diáspora, aí já na época do Império Romano. Em 1948, ela volta novamente a existir Israel como nação. E aí, por quê? Porque está caminhando para a plenitude, né? Israel ainda será o centro político do mundo, conforme diz a palavra de Deus, ali por ocasião já da finalização dos séculos, durante o período do milênio. Jerusalém, né, a formosa Jerusalém, será a capital do mundo, quando ali a nação conhecerá aquilo que a Bíblia chama de plenitude de Israel. Amém, amados? Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde no nome grande, glorioso, poderoso e majestoso de Jesus.